Meu nome é Mônica Tereza Suldowski, sou formada em farmácia e bioquímica. Quando que você começou a trabalhar na Unioeste? Eu trabalho na Unioeste desde 2003, né? Logo após a criação do curso de farmácia na Unioeste. Então, eu entrei para trabalhar e atuar junto à primeira turma do curso, quinto ano do curso de farmácia. A sua formação foi aonde? Eu fiz faculdade na época, eu fiz na UEPG. Então, naquela época, embora eu seja da região oeste aqui, né, próximo a Cascavel, nós não tínhamos muitas opções em cursos da área da saúde, que era a minha pretensão na época, aqui. Então, eu tive que buscar fora. Na época, eu fui para Ponta Grossa, né, para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu fiz a minha graduação em farmácia lá. E como que foi, como era a Unioeste quando você começou a trabalhar? Bom, quando eu comecei a trabalhar na Unioeste, eu já trabalhava no hospital universitário, trabalhava lá desde 97. E por volta do ano 2000, né, até um pouquinho antes, com a criação do curso de medicina e do curso de farmácia, então havia necessidade de um hospital-escola. O hospital se transformou, né, em hospital universitário, e aí vieram então veio a necessidade, então, de contratações, né, dos professores da área da saúde, da farmácia, da medicina como um todo. Então, desde o início, né, a gente já está aqui, então foi mais ou menos desbravar e fazer toda a construção de laboratórios, de estrutura física, de tudo, né, para conseguir implantar e manter o nosso curso dentro da Unioeste. Você falou que deu aula na primeira turma. Como que foi a primeira turma, essa formação deles? Então, a primeira turma, assim, foi bastante difícil porque a gente ainda não tinha o reconhecimento do curso pelo Conselho Estadual de Educação. E também coincidiu aquela época com uma greve bastante extensa que teve na universidade. Então, as aulas nossas que eram para ter iniciado ali no início do ano, né, conforme um calendário acadêmico regular, fevereiro, março, naquele ano as nossas aulas iniciaram bem mais tarde, agosto, por aí. Então, nós tivemos que concentrar muitas aulas, foi assim... Primeira turma já tinha essa dificuldade, mais o atraso, dificuldade. Então, a gente deu aula praticamente até o dia 24 de dezembro, voltamos dia 2 de janeiro para conseguir formar a primeira turma ali, logo já em fevereiro ainda, até que, em consonância a isso, foi conseguido o reconhecimento do curso pelo Conselho Estadual de Educação. Você chegou a participar da transição da Festival para a Unioeste? Não, nesse momento eu não participei. Você já... Não, eu não, foi posterior, né, a minha entrada. E quais, assim, nessa primeira turma, assim, quais que foram as maiores dificuldades que você sentiu como professora? A maior dificuldade nossa primeira turma, até porque a gente atuava, as nossas aulas práticas todas aconteciam lá no HU. O HU anteriormente ele era uma estrutura da CESA, que passou para a SET, né, Ciência e Tecnologia, Hospital de Ensino. Então existia uma grande resistência em aceitar essa nova administração, em aceitar professores, aceitar alunos naqueles espaços lá que anteriormente era dedicado somente para assistência à saúde. E também nós não tínhamos os espaços adequados para os nossos laboratórios. Então foi adaptado os espaços que existiam lá dentro do hospital, certo? Para as nossas aulas práticas. Então, a gente, assim, tinha que fazer de um limão uma limonada. Então, a gente adaptou tudo, mas aproveitou a possibilidade que a gente tinha de um campo riquíssimo de situações que a gente diz voltadas, né, à área da saúde, para enriquecer isso, os nossos conteúdos práticos, teóricos para os nossos alunos. Então, isso foi muito importante, essas situações. Com o
tempo a gente foi adaptando, melhorando os espaços, né, dentro do hospital. Depois de algum tempo a gente conseguiu um espaço próprio só para os nossos laboratórios, né, do curso de farmácia, lá anexo ao HU. Aí foram melhorando as nossas condições, os professores também implantaram um programa de pós-graduação, né, vieram recursos e com isso, né, então houve aí uma adequação a tudo, aí, as situações, né, tanto pedagógicas como um todo. E tem alguma situação assim que marcou seu trabalho, né, nesse período, assim, mais no começo principalmente? O que me marcou bastante em relação a essa primeira turma, como eu disse, né, a gente começou com um período bem atrasado, nosso calendário, e os alunos iam fazer estágio comigo lá no HU, e assim, para a gente conseguir dar conta do número de dias letivos e carga horária, né, nós fazíamos plantão até a noite no laboratório do hospital universitário, mas os alunos eram para ficar até um determinado horário, 10 horas da noite. Mas aquela noite em especial estava assim, muito serviço, muitos pacientes entrando, muito exame para fazer. Os alunos olharam para mim e falaram: professora, não se preocupa, vamos ficar, vamos ajudar. Eu falei: ai, que bom. E nós ficamos trabalhando até as 4 horas da manhã aquele dia, sem parar, com os alunos do primeira turma do curso de farmácia. Eu até me emociono, porque foi uma proposta deles, né? Lógico, hoje, se for analisar por questões de legalidade e tudo, né, a gente sabe que não podia. Mas eles falaram: professora, a gente quer ajudar. Eu falei: então vamos trabalhar, né? E assim, né, os alunos aprendendo no campo de estágio, tudo. Então eu considero assim uma situação bastante peculiar, né? E o interesse deles naquele momento também, e viram o que aquilo estava trazendo de contribuição para a formação deles. Qual que é o papel do diretor de centro na Unioeste? Você é a diretora do CCMF, né? Qual que é o papel do diretor de centro? O papel do diretor de centro hoje seria a distribuição, né, e a atribuição de aulas, carga horária, para os professores dentro dos projetos pedagógicos dos seus cursos. Então, a nossa função digamos, não deixar faltar aula, não deixar faltar professores para a formação adequada dos nossos alunos. Então, nós fazemos o gerenciamento dos professores, das disciplinas que são propostas nos projetos pedagógicos, de forma que isso contemple toda a formação necessária para os nossos alunos. Você pode falar um pouco da história do CCMF, quais cursos que ele abrange e também explicar o que é o CCMF? Sim, o CCMF, o Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas. Então, o CCMF, ele foi criado em 2003, porque anteriormente o curso de farmácia e medicina, ele estava inserido no CCBS, que é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Mas o CCBS era muito grande, então ele tinha os cursos de bacharelado em biologia, licenciatura, enfermagem, odontologia, fisioterapia, além da farmácia e da odontologia. Então foi feita uma proposição que partiu do curso de medicina para que houvesse o desmembramento da parte administrativa, assim, do CCBS, fosse criado um outro curso. Mas para criar um novo centro não poderia ser apenas um curso. Então, a farmácia se propôs a entrar junto com o CCMF para a criação desse novo centro. Então, em 2003, foi enviada a proposta para o COU para a criação do CCMF, que está aí até hoje, né? O Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, em número de professores, é um dos maiores centros da universidade. Você tem esses números aí? Se tiver número de professores, de alunos? Em termos de docentes, hoje nós temos em torno de 120 professores efetivos, 30 professores colaboradores, e nós temos em torno de 450 alunos, distribuído aí ao longo das séries, tanto do curso de farmácia quanto de medicina. O curso de farmácia, ele tem mais de uma habilitação?
Não, hoje o curso de farmácia ele é a modalidade generalista. Então, simplesmente o aluno sai formado em farmácia, capacitado para as várias áreas de atuação, que seria análises clínicas, né, antiga chamada de bioquímica, para a área da indústria e para a área de alimentos. E hoje o farmacêutico ele pode atuar em mais de 120 áreas no mercado de trabalho. Então, produção de vacinas, como a gente viu aí durante o período de pandemia, né, farmacêuticos atuando durante as pesquisas, junto à indústria também de radioisótopos. Então, assim, é uma gama muito grande a atuação do profissional farmacêutico. Uhum. E qual que é a sua proposta de trabalho como diretora de centro? Bom, a nossa proposta de trabalho, enquanto diretora, seria o crescimento, né, a expansão, os programas Lato Sensu, programas na área de Lato Sensu temos aí as residências, tanto a residência médica quanto a residência na área de farmácia. Na área de residência médica, atualmente nós temos 9 programas, mais dois em processo de criação, certo? E no curso de farmácia nós temos também 2 programas, um na área de farmácia, análises clínicas, e outra na área de farmácia hospitalar e clínica. Então, a nossa proposta sempre é o crescimento, e também um programa na área estrito sensu, que é o programa de ciências farmacêuticas. Então, nós temos um programa estrito sensu, né, e vários programas, né, que são as residências dentro da área da Lato Sensu. Então, assim, a gente espera conseguir, dentro das políticas institucionais, né, conseguir crescer e melhorar dentro da instituição aí todos esses programas. E também a inserção dos nossos professores dentro da área da pesquisa, né? Uma das nossas propostas era a implantação, né? Mas continua ainda, né? Da pesquisa clínica dentro do HU. O que seria pesquisa clínica? Seria para colaborar nas etapas de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos. Uhum. O curso de farmácia ele tem estricto sensu, tem um mestrado. O curso de medicina não tem. Assim, tem alguma dificuldade específica do curso de medicina para, por exemplo, ter um mestrado, doutorado futuramente? Por enquanto, nós ainda não temos essa proposta, digamos assim, de criação de um programa estricto sensu. Mas os nossos professores do curso de medicina, bem como os de farmácia também, eles estão inseridos em outros programas estrito sensu da instituição, né? Vários outros, como exemplo, o Biociências, que é aqui proposto pelo CCBS. Mas ainda um curso específico dentro do CCMF, isso ainda nós não temos essa proposição. E inclusive nós temos aí uma discussão, enfim, a necessidade da contratação de mais professores efetivos dentro do curso, né? Então aí quem sabe a gente possa alavancar e tirar essa ideia do papel de repente. Uhum. E como que está sendo a sua experiência como diretora de centro? É uma experiência, eu nunca pensei em ser diretora de centro. Então as coisas foram acontecendo assim, né, numa esteira do momento. Eu entrei como coordenadora do curso de farmácia em 2019, em julho, e no início de 2020, em março, já veio a pandemia. Então foi um período assim conturbado, difícil, tudo, né, extremamente difícil para os nossos alunos, para nós, para todo mundo, né? E depois disso acabou estendendo o período de coordenação, né? Também aí não tinham eleições, nada. Acabei ficando mais um período como coordenadora do curso de farmácia, e aí veio a proposta para a gente entrar para concorrer, né, à direção de centro. Então eu digo assim, que eu tive um bom tempo para eu me preparar para direção de centro, em conhecer a estrutura dos cursos, né, curso de farmácia, conhecia também o curso de medicina, trabalho em alguns projetos juntos com os professores. Então, assim, eu tive um preparo, né, eu fui preparada para assumir a direção de centro, e, assim, é um trabalho no dia a dia, não vou dizer que é fácil,
é complicado, né? Diante das exigências, as políticas institucionais, mas também, ao mesmo tempo, é um trabalho bastante, assim, gratificante, o contato que a gente tem com os alunos, como eles se formam, colocar as necessidades que eles têm. Nós temos, assim, dentro do CCMF, as portas muito abertas, um relacionamento aberto com os alunos, os representantes de turmas, de cursos. Então, a gente mantém esse diálogo constante dentro do centro para entender as necessidades que os alunos têm, e diante dessas necessidades, as demandas que eles têm, nós trabalharmos de acordo com isso, né? Que aqui o nosso foco é quem? É o aluno, é o formando e é o nosso egresso. Então, a gente precisa ouvir sempre e ouve sempre as demandas dos nossos alunos. E quais as diferenças e dificuldades que se percebe que no começo era mais a questão da estrutura física, de ter tudo isso hoje, que a Unioeste já tem o hospital universitário, já tem uma certa estrutura de laboratório. Qual que é assim, a maior dificuldade hoje no curso? Em relação às dificuldades, né? A gente parece que quando a gente pensa no futuro, quando o futuro se torna presente, né? Continuamos tendo necessidades de espaços físicos. Hoje, como eu disse, né, nós temos vários programas, lato sensu, residência, graduação, os alunos com aula no hospital universitário, continuamos tendo necessidade de ampliação e dos espaços físicos também, continuamos lutando por isso. Hoje, as nossas maiores dificuldades estão assim, na questão de manter, né? Não vou dizer só no CCMF, mas a gente participa de todas essas discussões em manter o aluno, né, interessado e manter o aluno dentro da universidade. Então, embora, por exemplo, o curso de medicina, vocês possam me dizer, mas tem uma grande procura. Tem uma grande procura, mas nós temos muitas dificuldades também em relação à questão de saúde mental dos nossos alunos, que nós temos que nos preocupar com isso, e manter o aluno interessado e manter o aluno dentro da nossa instituição. Então, eu digo que isso é um grande desafio hoje. E tem como, nesse tempo que você está trabalhando em coordenação de curso, na direção do centro e tal, assim, tem alguma situação interessante que você lembra? Ou alguma coisa assim, um fato pitoresco? Alguma coisa assim que você lembra? Eu vou ressaltar aqui a grande dificuldade que nós tivemos, que foi a pandemia, né? Desde março de 2020. Então, mas com o apoio da reitoria, tudo, a gente conseguiu vacinar nossos alunos logo no início, né, da vinda das primeiras doses de vacina, tanto os alunos do curso de farmácia quanto os alunos do curso de medicina. E com isso a gente conseguiu inserir esses acadêmicos de volta aos campos, né, aos laboratórios, de volta aos corredores do hospital, para eles voltarem a atuarem e, inclusive, serem protagonistas no combate à pandemia. Então, eu ressalto esse papel importantíssimo que nós tivemos, os nossos alunos, no trabalho, no combate a essa situação aí que nós tivemos, infelizmente, né, agora já passada, mas eles foram essenciais, os nossos alunos naquele momento. E se você fosse pensando assim na sua trajetória, desde o tempo que você começou a dar aula aqui, se você fosse resumir numa palavra ou numa expressão, o que você diria da sua trajetória na Unioeste? Eu digo que foi... procurando a palavra. Meteórica. Cresce, né? É o sentido de crescente, né? Eu diria que dentro da universidade, desde que eu iniciei, foi um crescimento constante. Então, são fases que nós vamos tendo. Em 2009 também eu comecei o projeto para a criação do programa de residência na área de farmácia. Então,
Eu trabalhei quase 3 anos para conseguir aprovar esse projeto. Era novo, a gente não tinha conhecimento de como fazer a tramitação, como que seria, e uma área diferente que tinha conhecimento das residências da área médica. Aí nós conseguimos criar o nosso primeiro programa de residência na área de farmácia, análises clínicas, com os nossos alunos em 2010. Então, assim, foram, né, momentos marcantes assim que nós tivemos. Trabalhamos também junto à direção do Hospital Universitário, fui coordenadora do Serviço de Auxílio Diagnóstico e Tratamento lá no hospital, logo no início, quando eu ingressei na UniOeste, também um grande desafio. Então, naquele momento, essa coordenação incluía laboratório de análises clínicas, farmácia, setor de imagens do HU, raio-x, tomografia, então tudo isso, banco de leite materno. Então, era uma estrutura bastante grande. Então, sempre foi de crescimento. Então, eu coloco como uma trajetória assim, construída, galgada, né, para que a gente, né, esteja onde nós estamos hoje. Uhum. Você deseja dizer ou acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero, né, deixar aqui parabéns para a universidade. Eu acho que a UniOeste está de parabéns, nós estamos de parabéns. É uma jovem senhora, 30 anos, né, como UniOeste, e nós temos muito que crescer. Estão aí os números, né, a universidade com o conceito 5 como um todo, vários cursos nossos, né, com conceitos máximos. Exemplo também, eu cito aqui o curso de farmácia, que é nota 5. Então, e que nós continuemos lutando, né? Todos nós, professores, não só nós que estamos em cargos administrativos, e que hoje a gente está conseguindo levar mais para a comunidade, abranger a comunidade lá fora, levar os nossos alunos para atuarem junto à comunidade extramuros, né? Sair daqui de dentro dessa estrutura organizacional e ter contato com a comunidade, saber as demandas deles e os nossos alunos aprenderem e levar conhecimento também. Então, meus parabéns aí à UniOeste pelos seus 30 anos e que venham muito mais anos pela frente, só de crescimento. Professora, obrigada. Eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela sua participação no projeto dos 30 anos da UniOeste. Eu que agradeço. Obrigada.